Eu costumo dizer que, de alguma maneira, é necessário que você seja o protagonista da sua vida. Essa frase pode ser mal interpretada e a gente confunde entre ser o protagonista da nossa própria vida com ser o protagonista do mundo. Ser protagonista da sua vida significa você dar valor a si mesmo de tal maneira que você respeite os outros e você entenda que os outros também têm seu protagonismo na vida deles. Cada um tem o seu protagonismo. Mas quando a gente confunde ser o protagonista da própria vida com ser protagonista do mundo, acabamos que tendo uma atitude de que as pessoas têm que servir a nós. O mundo tem que nos servir de qualquer maneira. Então nossas relações interpessoais, nossas relações com os amigos e familiares, fica voltado em sempre esperar que o outro sirva a mim, como se eu fosse uma espécie de um príncipe ou uma princesa. As pessoas têm que fazer tudo voltado a mim. Se eu faço algo aos outros, é sempre esperando que os outros façam o dobro para mim. Isso gera um grande problema, porque pense o seguinte: se os países pensassem dessa forma, nós podemos ilustrar até da seguinte maneira. Se você pegar um mapa específico de um país, o mapa mundi, na visão de um país, aquele país sempre vai estar no centro do mapa. Então, se você pegar o mapa mundi dos Estados Unidos, os Estados Unidos se encontram no centro, assim da China, assim do Brasil. O país é sempre colocado ao centro, certo? Então, ele entende ali que ele é o protagonista, não vou, entre aspas, da vida dele. Mas o que seria esse mesmo país com uma mentalidade de protagonista do mundo? Talvez a gente possa pegar um exemplo nesse momento atual que tem acontecido com os Estados Unidos. É entender que os outros países de qualquer forma têm que te servir sem que você faça nada em troca. Então pensa num país que se enxerga como o país centro do mundo. Será que ele conseguiria sobreviver? Será que ele conseguiria ser um grande país? Porque de repente ele pode começar a usar vários tipos de taxas, a querer que todos os países do mundo sirvam a ele. E se não for por meio de uma guerra, de uma ditadura, você acredita que realmente os outros países vão servir voluntariamente esse país que acredita ser centro do universo, ser centro do mundo? Ver a si mesmo como protagonista do mundo, ao invés de ver como protagonista da sua própria vida, do seu próprio país? E aí a gente parte para uma segunda questão, que é a construção de uma comunidade. Existe uma comunidade verdadeira e uma comunidade falsa. A comunidade verdadeira, usando os países como exemplo, é exatamente essa questão, onde o país se enxerga como centro, mas ele entende que é necessário que ele sirva aos outros países e os outros países sirvam a ele. Isso constrói uma comunidade verdadeira. Agora, uma comunidade falsa é exatamente aquele país que usa os outros países só para servir a ele. E trazendo isso para a nossa realidade pessoal, é onde a gente vê que às vezes temos amigos, mas só queremos daqueles amigos que eles nos sirvam. Quando na verdade, para que seja construída uma comunidade forte, consistente, é necessário que, se participamos dessa comunidade ativamente, mas servimos a ela, fazemos parte dela, não pensar que somos rei daquela comunidade, somos protagonistas, mas não, somos todos iguais, claro que cada um com o seu protagonismo de vida. E a partir desse momento você começa a mudar suas atitudes em prol do próximo. De alguma forma entender que existe protagonismo no outro, e quanto mais for possível você talvez abaixar esse seu protagonismo para fortalecer o do outro, você se sinta bem em ver a conquista do outro, começa a criar prazer na conquista do outro, e aí sim você constrói uma comunidade forte, porque você não está esperando os outros te servir a curto prazo. É claro que em algum momento é necessário que as pessoas te ajudem, em algum momento vai ser preciso que alguma pessoa te sirva em algo, mas isso é a visão a longo prazo. E para ser construído isso a longo prazo, é necessário que você sirva aos outros. Existe uma questão que acontece muito com os adolescentes e talvez você possa pensar que isso até hoje acontece na sua vida, que é a plateia imaginativa. O que acontece? Na época de escola, os adolescentes seja o menino, ele gasta tempo ali se vestindo, ou a menina
gasta tempo ali de frente para o espelho se arrumando. Por quê? Eles imaginam que quando chegar na escola tem uma grande plateia aguardando eles. Eles imaginam que cada dia todos os outros alunos e os amigos de escola vão estar prestando atenção neles. E aí que está o X da questão. Talvez a gente na vida adulta ainda acredita que a vida seja assim. Todo mundo está notando a nossa presença, quando na verdade ninguém está preocupado com a gente. Imaginamos em todas as situações que existe uma plateia do qual estão contemplando a nossa pessoa, a nossa estética e as nossas atitudes. Isso muitas das vezes é o que diferencia o egocêntrico de uma pessoa bem-sucedida. Porque a pessoa bem-sucedida, ela entende que esse tipo de pensamento, imaginar essa plateia, na verdade não vai ajudar ela em lugar nenhum. Na verdade, aquilo ali atrapalha os objetivos dela, porque ela entende que para ela crescer é necessário que as pessoas próximas a ela cresçam. E ela invalida esse tipo de pensamento, ela não alimenta. E se alguém, algum guru, algum coach, alguma pessoa te indica a você se enxergar de tal maneira como protagonista do mundo, saiba que essa pessoa está te levando à falha, saiba que essa pessoa está te levando ao fracasso. Tinha um general, eu não vou lembrar muito bem o nome, eu vou contar uma história bem rapidinha, mas que ele era um ótimo general, ele era um general, um dos mais profissionais. E ele sempre imaginava como seria a vitória de uma guerra. E quando ele teve a oportunidade de ir para uma guerra, ele tinha um exército muito superior ao inimigo. Mas por ficar imaginando como seria a conquista em si, ele alimentava cada vez mais esse exército, mas não sabia conduzir o exército, porque a preocupação dele era somente as conquistas, os elogios, somente como ele ia ser percebido após a conquista da guerra. Foi então que ele perde a guerra para um exército inferior, porque ele deixou que os pensamentos, a ideia de plateia, dominasse ele por inteiro. Então lembre-se sempre que quando vinha esse sentimento de você ser importante para o mundo, de que as pessoas têm que te servir, de que as pessoas te notam, de que existe uma grande plateia te esperando, esses pensamentos, essa imaginação é exatamente o que vai te levar ao fracasso, ao que te vai levar, é exatamente isso que te atrapalha a continuar caminhando, porque você está se dedicando a algo que não tem um valor real. O valor real, muitas das vezes, é fazer parte da plateia, ou nem imaginar uma plateia, mas sim construir laços, fazer parte de uma comunidade onde você é o melhor por servir mais aos outros e não você é o melhor porque todo mundo te serve. Porque no final das contas, ninguém quer te servir. As pessoas, cada um quer ir para um rumo. E se você quer enxergar fora da caixa, você é aquele exatamente que ajuda os outros a conquistar aquilo que eles precisam. E aí sim você se destaca por algo, não porque as pessoas estão te servindo nem nada do tipo, mas porque você fez parte da história de cada um daqueles que você ajudou. Se você pensar isso no curto prazo, talvez você tenha algum prejuízo porque você tem que dedicar o seu tempo ao outro. Mas no longo prazo, essas pessoas que você ajudou, pode ter certeza que elas vão ter muito mais consideração por você e vão realmente entender que você fez parte do sucesso e da história delas. E aí sim as pessoas vão querer te servir, não de forma manipuladora, mas porque elas são gratas ao que você fez por elas. E que você continue fazendo e não use isso só como uma ferramenta. Se você achou interessante esse vídeo, é importante que você se inscreva no meu canal, ative o sininho. Se for possível, se você concordou com essa ideia, também deixe seu comentário. E também é muito importante para mim que você clica no botão gostei. Se você gostou desse tipo de vídeo, saiba que eu tenho outros vídeos que eu falo com temáticas parecidas, como sair da estagnação e como criar hábitos de uma forma prática, sem muito segredo. Nos vemos, até a próxima.